Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias ou acessá-las no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 7. Jeremias, profeta do Senhor, profeta até, de certa forma, severo, com palavras duras, mas verdadeiras. Amém? Um livro extenso. Amém? Vamos ler. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta ou os seus caminhos e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem os outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante a mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar todas essas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo tudo isso, declara o Senhor. Amém? Amém, irmão. Irmão, para a gente entender essas palavras, a gente precisa entender o contexto político, o contexto histórico dessa passagem. Jeremias aqui vivia num tempo onde o exílio era constante, estava vivo em meio ao povo, onde o povo estava perdido, longe da intimidade com Deus, não estava íntimo a Deus, porque adorava outros deuses, porque existia uma mundanização da religião, existia uma mundanização do que era a respeito à religião, a adoração a Deus. Então o povo estava perdido. Aqui o povo estava perdido e enganado. O povo estava confuso, adorando a outros deuses. O povo estava frio, ou melhor, estava morno. O povo não sabia em quem acreditar, no que acreditar, a quem seguir. Deus não era a prioridade mais daquele povo. E Jeremias, ele é mandado por Deus à porta do templo para falar e para exortar aqueles irmãos. Imagine hoje, um irmão, antes de começar o nosso culto, ali na porta onde está o irmão Ricardo nesse momento, falando o que Jeremias falou no verso 3.
Jeremias, no verso 3, falou assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam os seus caminhos e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Imagina alguém, na manhã de hoje, ali na porta, dizendo: assim diz o Senhor, corrige os seus caminhos e as suas ações, porque eu farei habitar nessa terra. Imagina, no tempo de hoje, isso acontecendo. Então, Jeremias ali exortava o povo em relação ao culto, como cultuar de forma correta e não de maneira enganosa, e não falsamente, e não por assim dizer, não cultuar de forma, como diz no português de Carapebus, não cultuar de forma desarvorada, a qualquer forma, de qualquer maneira, não, cultuar de forma correta, íntegra. E Jeremias exorta esse povo que estava sem intimidade com o Senhor, que estava distante de Deus, que estava confuso, perdido, devido a várias situações que ocorriam na época. Então, irmãos, nessa passagem, algumas maneiras, Jeremias nos aponta algumas maneiras de como cultuar ao Senhor, de como agir no culto ao Senhor, de como ser um verdadeiro cristão e cultuar a Deus a todo tempo, não somente no tempo. E vamos assim contextualizar e passar para os nossos dias, amém? Então, a primeira forma que ele logo nos chama a nossa atenção é Jeremias falar para nós nos corrigirmos, para aquele povo se corrigir os seus caminhos e as suas ações, porque o povo estava distante de Deus devido ao pecado, devido à adoração a deuses errados, devido à falta de intimidade com Deus, devido à confusão, ao coração cauterizado, devido à falta de fé. Então Jeremias, naquele momento, no verso 3, ele pede para aqueles irmãos que estavam entrando no pátio do templo a corrigirem os seus caminhos e as suas ações. E em seguida, no verso 4, ele pede para nós depositarmos a nossa confiança em Deus e não em falsos mestres ou em falsos profetas. Então, a primeira maneira que Jeremias aqui nos mostra é que devemos corrigir os nossos caminhos e ações, depositando a nossa confiança em Deus. Se eu não me engano, em Provérbios 28, verso 13, se eu não estiver enganado, vai dizer que aquele que esconde seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona alcançará misericórdia. Amém? Então, irmãos, os nossos caminhos e ações devem estar de acordo com Deus. Os nossos caminhos e ações devem estar de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Devemos fazer uma autoanálise todos os dias de nossas vidas. A todo momento devemos olhar para nós mesmos, como se fosse um hábito, olhar para nós mesmos todos os dias e perceber onde erramos, no que erramos, onde podemos melhorar, onde estamos pecando, porque se nós não abandonarmos os nossos pecados e os confessarmos, e vice-versa, não alcançaremos as misericórdias de Deus. Assim diz o sábio. Então, irmãos, quando Jeremias diz para aquele povo para corrigir os seus caminhos e as suas ações, é como se estivesse dizendo para nós aqui agora, nesse momento. Todos nós pecamos, somos pecadores, sim, mas temos discernimento, temos que criar o hábito de olhar para nós mesmos e nos corrigir, e pedir a Deus perdão, confessar a Ele as nossas transgressões e querer evoluir, melhorar, porque assim poderemos prestar um culto saudável ao Senhor.
porque às vezes a igreja se torna um esconderijo, ou alguém vem cultuar ao Senhor de forma turva, de forma enganosa, achando que ali, naquele momento, está fazendo bem a si próprio, mas não, porque, como disse lá em Provérbios, aquele que esconde os seus pecados não prosperará. Não prosperará não quer dizer financeiramente, materialmente, não, mas não prosperará diante de Deus, não alcançará as misericórdias de Deus, porque está cada vez mais afastado de Deus e se afastando de Deus. Então, Jeremias aqui exorta e mostra uma maneira certa, correta, de prestarmos um culto sincero a Deus, que é corrigindo os nossos caminhos e as nossas ações, e depositando a nossa confiança em Deus, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã para conosco, amém? Então, irmãos, ele aqui é claro, porque as misericórdias de Deus, elas nos libertam, e nós nos renovamos em Cristo Jesus a todo momento. Então, o culto ao Senhor, ele deve causar transformação em nós. A palavra de Deus, ela causa transformação em nós. A comunhão com os irmãos causa essa transformação em nós. Nós devemos corrigir os nossos caminhos e as nossas ações para sermos transformados em Cristo Jesus. Amém? A segunda maneira que Jeremias deixa claro aqui, nos versos 5, 6 e 7, se a gente reler, Jeremias repete o que falou no verso 3, para corrigir os nossos caminhos e as nossas ações, e vai mais além. Ele vai mais além dizendo assim: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns dos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Então aqui, além da gente entender e criar o hábito de corrigir as nossas ações e os nossos caminhos, Jeremias nos mostra uma conduta cristã da ação social. Olha a ação social aí, explicitamente no texto. Cuidar do estrangeiro, do órfão, da viúva. Não permitir crimes, não deixar que derrame sangue inocente na sua terra, nesta terra. Então, a conduta do cristão em cima da ação social deve ser constante. Hoje hoje o mundo comete a xenofobia, o preconceito contra estrangeiros. Hoje muita gente não está preocupado com os órfãos, não está preocupado com as viúvas. Se a gente lembrar em Atos 2, todos partiam o mesmo pão e mutuamente dividiam tudo em igualdade. Em Atos 6, que os 12 escolheram 7 para servir as viúvas que estavam sendo deixadas de lado. Mas Jeremias aqui, ele não fala só de alimento. Jeremias aqui fala do cuidado com a pessoa, de praticar a justiça, de agir com justiça com o seu irmão ou com a sua irmã. Então, a questão da ação social aqui é muito mais ampla. E essa deve ser a conduta do cristão, do crente em Cristo Jesus. Devemos nos preocupar com o nosso município, com as coisas de errada que acontecem nele, ou que acontecem nos municípios vizinhos. Devemos nos concentrar com as coisas erradas que acontecem em nosso bairro,
e nos preocupar com isso. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Devemos olhar na prática do nosso dia a dia e ver o que falta em nós para podermos atingir o que Jeremias aqui nos pede. E são coisas pequenas, às vezes na fila do banco, onde você acabou de chegar e tem alguém com preferência, e está lá há mais tempo que você, e você não dá a sua vaga para ele. Onde você vê alguém perdido, que não sabe mexer no caixa eletrônico no banco, quando você vai ao banco, e você não oferece ajuda. Quando você, há pouco tempo atrás, tivemos aqui um americano procurando emprego, e o pastor Mateus, com um coração e com um hábito cristão, imediatamente deu guarida, a igreja o abraçou, deu lugar para dormir, para comer, no outro dia o serviu para ele procurar um emprego. Então, esse deve ser um hábito cristão. Assim devemos prestar culto ao Senhor. Assim devemos entender a nossa vida. Porque se a gente pensar em nós mesmos, não vamos longe. Se nós pensarmos que a vida começa em nós e termina em nós, não vamos longe. Devemos entender que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos ajudá-los. Devemos ajudar a quem precisa, os necessitados. E todos nós necessitamos de alguma coisa. Todos nós necessitamos de algo. Isso é importante a gente entender, porque isso nos cabe. Estar preocupados com o que falta no outro, com o que falta na nossa cidade, com o que falta na nossa igreja, na vida do nosso irmão. Devemos estar preocupados com isso, porque se a gente começar a pensar naquele velho bordão, que olho por olho, dente por dente, num dia todo mundo vai acabar cego e banguela. Então, meus irmãos, vamos entender que a ação social, ela faz parte do crente em Cristo Jesus. Que a ação social, ela deve ser um hábito do cristão. Ser um hábito do cristão. A gente precisa entender que podemos fazer o bem para todos, agindo com justiça com o nosso próximo, cuidando dos que precisam e sendo correto no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Amém? E a terceira maneira que Jeremias aqui nos ensina e nos exorta, está lá no verso 8 e 10, do 8 ao 10, que vai dizer assim: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante a mim neste templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? É uma pergunta. Irmãos, o mundo hoje, devido ao crescimento de canais no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de conversa, multiplicou-se o número de pastores, pastoras, apóstolos, multiplicou-se o número de líderes, de coaches, de gente falando da Bíblia, de gente ensinando como ler, como interpretar,
de todas as formas. Tem um amigo, pastor, que diz que hoje estamos vivendo uma diáspora digital, porque a gente vai no YouTube e está ali a palavra daquele pastor, e aí aquele pastor ali não está legal, a gente troca para outro, e aí aquela palavra me confrontou, então eu vou para outro, aí o jeito daquele cara falar não me agradou, eu vou para outro, e eu vou pulando, até achar uma palavra que cabe a mim, que me conforta. Estamos vivendo esse tempo de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos pastores. Estamos vivendo o tempo onde irmãos que conhecemos, que às vezes estão dentro dos nossos próprios lares, que estão afastados da casa do Senhor, que não querem vir e cultuar ao Senhor por N motivos. Estamos vivendo esse tempo, como aquele tempo de pessoas que estavam acendendo, fazendo sacrifícios a Baal, a falsos deuses. Pessoas hoje estão adorando homens e não a Deus. Pessoas hoje estão cultuando homens, pastores, canais, igrejas e não a Deus. Cultuam tudo, menos a Deus. Muitos de nós estão perdidos nesse tempo. Muitos de nós estamos vivendo essa diáspora digital, sim. Esse afastamento da intimidade com Deus, esse esfriamento. Estamos presenciando a falta de perceber Deus, a falta de percepção de Deus em nosso dia a dia. E não tem como cultuar a Deus dessa forma. Não tem como nós virmos ao templo, no culto da primeira igreja batista, na manhã ou à noite, de forma vazia. E aí quando acaba o culto, já pensamos no culto de domingo que vem, ou no culto de quinta-feira online. Mas de que forma saímos do culto? De que forma saímos do culto? De que formas entramos? E de que forma saímos? Saímos cheios do Espírito Santo. Saímos com a palavra de Deus aqui, entranhada em nossos corações e mentes. Saímos praticando o que ouvimos e aprendemos. Os pequenos grupos, as lições, como tem sido a prática deles na vida dos irmãos, nas nossas vidas. Porque o que é longe, nos cabe até certo ponto. O que está longe nos cabe até certo ponto. Mas o que realmente nos importa é o que está perto, o que é nosso, o que podemos alcançar. Somos poucos, sabemos pouco, mas o pouco que somos e sabemos, devemos nos entregar por inteiro a Deus. Amém? Somos poucos, sabemos pouco, mas o pouco que fazemos, devemos nos entregar por inteiro a Deus. Amém? Então, irmãos, não divida a sua atenção, o seu momento com Deus, com outras coisas. Não se distraia. Não perca tempo procurando uma palavra que cabe ao seu coração somente. Não perca tempo, não coloque a sua fé em pessoas que não vão zelar por vocês, que não vão estar prontos a ajudá-los na hora que a gente mais precisar, que não oram por nós. Não coloquemos a nossa fé em coisas ou em situações que podem mudar a nossa vida aqui terrena, porque desse mundo nós não pertencemos. Venha cultuar ao Senhor de máscara, com álcool em gel na bolsa. Venha ao templo do Senhor, cultue a Ele em espírito e em verdade. Participe das ações,
dos eventos da sua igreja, dos pequenos grupos, dos cultos online. Vai começar a EBD. Visite o seu irmão, trate-o com justiça. Mude a sua realidade, a realidade do seu bairro, a realidade da sua cidade, com sabedoria e zelo, irmãos. Não estou pedindo de forma alguma para a gente ser revoltados, ou ser muito, me fugiu a palavra agora no momento, mas ser muito intenso em nossos atos. Intensidade só em adorar a Deus. Não sejamos radicais, essa é a palavra. Preste culto ao Senhor, um culto racional, em espírito e em verdade, irmãos. Não se esqueçam a quem nós servimos, a quem precisamos render graças e louvores. Amém? E concluindo, irmãos, essa inutilidade da falsa religião, essa inutilidade de não conseguirmos, ou muitos não conseguem se ligar a Deus, perceber Deus. Deus não pode ser definido, mas pode ser percebido. Então, nessa inutilidade, nessa falta de senso, de conseguir se religar a Deus através da religião, através da sua igreja, através da palavra de Deus, das suas ações, como corrigir os seus caminhos, como adotar o princípio da ação social na sua vida, como não prestar atenção em outras coisas que te distraiam de Deus. Se religue a Deus, se ligue, preste um culto racional a Deus. Então, a gente deve perceber que Cristo está em meio à comunhão dos santos. Devemos perceber Deus nesses momentos. Perceber Deus quando a gente chega na igreja e a gente vai beber água e tem um irmão sentado na cadeira ali, a gente conversa, como está a sua família? Ligar para o irmão e perguntar como está o seu pai, como está a sua mãe, como estão seus filhos, e a vida e o trabalho, nesse momento de comunhão, ali conseguimos perceber a Deus, conseguimos sentir na comunhão dos santos a presença de Deus, amém? Então, não feche os olhos, irmãos, não feche os olhos para esses momentos, não se esconda na casa do Senhor, não se esconda na casa do Senhor, venha, se faça presente, se faça atuante, cante louvores, levante as mãos, abra os braços. Agora não podemos abraçar, nem apertar as mãos, mas seja caloroso, seja de forma integral, haja de forma integral com os seus irmãos, com a sua igreja, com a sua comunidade de fé, porque lá no verso 11, no finalzinho dessa passagem, olha o que diz: este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Por que Jeremias compara? Uma curiosidade: naquela época os ladrões se escondiam em cavernas, porque ali eles se sentiam protegidos. Então Jeremias aqui, ele faz essa comparação de pessoas que se escondem nos templos, que não estão ali para adorar o Senhor, não estão ali para cultuar o Senhor, mas estão ali para se esconderem atrás da Bíblia, se esconderem atrás do Evangelho, se esconderem atrás de uma denominação qualquer. Então Jeremias faz essa comparação, e seguindo a leitura, depois da pergunta, ele diz assim: este templo, cuidado, eu mesmo estou vendo tudo isso. Cuidado, eu mesmo estou vendo tudo isso. Deus tudo vê. Deus sonda os nossos corações. Deus percebe as nossas motivações.
Deus está em todos os lugares e conhece a todos nós. Somos filhos e filhas de Deus, amém? Amém? Amém, somos filhos e filhas de Deus. Então por que nos esconder? Então por que não confessarmos os nossos pecados a eles e abandonarmos as práticas errôneas de nossas vidas? Por que não prestar um culto sincero a Deus, já que Ele está vendo tudo? Então, meus irmãos, preste um culto saudável, racional, preste um culto em espírito e em verdade ao Senhor. Não se distraiam com coisas que te afastam de Deus, coisas que não te deixam íntimos de Deus. Não deixe de orar, não deixe de falar de Deus para quem quer que seja, não deixe de ajudar o próximo, não cometam injustiças, e se por um acaso nós viéssemos a cometer essa injustiça, pediremos perdão ao Senhor. Não deixe de participar da comunhão da sua igreja, não deixe de vir ao templo, não deixe de vir na casa do Senhor. Há uma semana atrás o pastor Adauri aqui citou alguns versículos, falando sobre a alegria de estar na casa do Senhor. Já estamos aqui, pelo menos em Carapebus, com a vacinação legal, avançando. Venhamos, chame os irmãos que estão afastados do culto, que não estão vindo no culto. Se puder, ligue para ele, hoje ainda, não perca tempo. Visite-os, se puderem. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, feche seus olhos, eleve seu coração a Deus e se coloque diante de Deus nesse momento para orarmos, assim como os irmãos do nosso canal no YouTube, que compartilhem o culto de hoje, o culto da noite, compartilhem em suas redes sociais, divulguem o nosso canal. Já estamos com 700 e poucos inscritos, precisamos de 1000 para podermos fazer o ao vivo da melhor forma possível, amém? Oremos. Senhor, graça te damos, Pai, graça te damos por mais uma manhã, por mais uma oportunidade onde as suas misericórdias se renovaram para conosco. Te agradecemos porque temos a oportunidade de cultuá-lo, temos a oportunidade do perdão dos nossos pecados, de nos corrigirmos, de enxergar as nossas falhas em Cristo Jesus e abandoná-las. Entregamos e nos derramando aos seus pés, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós, pelos irmãos que vêm cultuar e render graças a Ti toda semana. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que transforme os nossos corações, que a Tua palavra saia do texto, saia da Tua palavra viva e eficaz e entre em nossos corações, que possamos praticá-las a todo momento, que o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, está em todos os lugares, nos permita, nos conceda a sensação de perceber a Tua presença conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém.